Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro O Leitor. Este livro foi escrito por Bernhard Schlink. Amo esses nomes, é fácil de pronunciar. Enfim, é um romance alemão e esse livro foi lançado vamos dar uma olhadinha aqui, em 1973. Bom, esse livro é muito especial para mim por alguns motivos. Eu já li ele há bastante tempo. Na verdade, eu li ele em 2014. Em 2014 eu ingressei na faculdade de Ciências Contábeis, olha aí, o contadora. E aí quando eu iniciei lá, logo no primeiro semestre, a gente já teve no primeiro e segundo semestre umas disciplinas de língua portuguesa e tal. E aí a professora recomendou que a gente assistisse o filme O Leitor. Então, assim, dentre todo o material que foi oferecido, que foi recomendado, livros e filmes, que tinham vários projetos, né? Não oferecia apenas livros. Então, assim, não foi o livro O Leitor, ela recomendou o filme O Leitor. E aí, quando eu fui pegar, eu vi que tinha o livro, falei, eu não vou assistir sem ler antes, né? Então, eu busquei o livro para que eu pudesse ter essa experiência também, assisti o filme, e o filme é com essa capa aqui, porque sempre tem isso, né, de adaptar as capas dos livros ao filme. Eu não curto muito essa ideia, não, eu gosto de deixar capas originais, mas foi a capa que eu encontrei. Esse livro, eu acho ele até um pouquinho enjoado de encontrar por aí, não achei muito fácil na época. E essa versão aqui traz a capa do filme que é estrelado por Kate Winslet e Ralph Fiennes. Eu não sei qual é o nome do rapaz que faz o protagonista no início. Não tem o nome do ator aqui, né? Enfim, na capa só deram ênfase ao Ralph Fiennes. Sinto muito, querido. Bom, eu me lembro de ter ficado extremamente impactado com o filme e com o livro também. Eu fiquei muito emocionada, eu chorei até mais pro final, assim, eu achei o assunto, o tema muito forte, né? Apesar da escrita do autor ser bem fluida, eu achei muito tranquila, achei super fluida. Mas o tema em si é muito pesado. Eu reli ele agora. Bom, nesse livro nós temos o protagonista que é o Michael, ele que vai narrar a história toda pra gente. Então, assim, é bem interessante a narrativa porque quem está narrando é o Michael adulto já. O Michael mais pro final da vida. Não o Michael do início, mas a gente pega no início da história, ele narrando a sua adolescência. Aos 15 anos, ele teve hepatite e então, assim, ele teve que se afastar da escola, ficar um período em casa. E ele conta que nesse período ele conheceu a Hannah. Essa mulher se chama Hannah Schmitz. E ele a conheceu e um clima muito diferente criou ali entre eles. É muito bizarro porque ele tem apenas 15 anos nessa época e a Hannah já é uma mulher bem mais velha. Então é um caso de pedofilia ainda assim. Então, quando ele encontra ela dali, ele descobre ela sendo uma mulher. Ele descreve ela sendo muito tensa, muito forte, muito direta, e ela tem esses trejeitos assim bem firmes, né? E ela tem um jeito de olhar para ela é bem dominante, sabe? Quanto a ele, e ela é bem reclusa, bem fechada. Então tudo isso cativou muito ele assim. E ele era um rapaz completamente inexperiente e quando ele conheceu ela, eles tiveram um relacionamento bem intenso. Bom, vou ler um trecho para vocês do momento em que, para quem ainda não conhece a história, do momento em que rola uma sedução ali dela com ele. E é na casa dela, ele vai lá, e aí no início é muito inocente, assim, logo no primeiro contato, né? Ele tá lá porque ele quer alguma coisa, ele já sente uma atração por ela, ele não entende isso muito bem, mas ele fica lá atrás dela, e como ela conduz essa situação. Tem um determinado momento onde ele tá lá na casa dela, e ela diz assim, você tá indo embora, eu vou sair junto com você, então me aguarde. E aí ele se levanta e espera no corredor do lado de fora do apartamento, e ela tá na cozinha, onde é a saída ali. E abre aspas. Esperei no corredor. Ela se trocou na cozinha. A porta ficou entreaberta. Ela tirou o avental, ficando de combinação verde clara. Sobre o braço da cadeira estavam penduradas 2 meias. Apanhou uma e a enrolou segurando com as mãos. Equilibrou-se uma perna só. Apoiou sobre o joelho desta o calcanhar da outra. Dobrou-se para a frente. Levou a meia enrolada para a ponta do pé. Pôs a ponta do pé na cadeira, esticou a meia sobre a batata da perna, joelho e coxa. Inclinou-se para o lado e prendeu a meia na liga.
endireitou-se, tirou o pé da cadeira e apanhou a outra meia. Eu não podia tirar os olhos dela, de sua nuca e de seus ombros, de seus seios que mal se escondiam sob a combinação, de suas nádegas, nas quais a combinação ficou esticada, enquanto ela apoiava o pé no joelho, sentada na cadeira, de sua perna, primeiro nua e pálida, e depois envolvida pela meia, seda cintilando. Ela sentiu meu olhar, deteve-se no gesto de apanhar a outra meia, voltou-se para a porta e olhou-me nos olhos. Não sei que olhar era aquele, admirado, interrogativo, consciente ou desaprovador. Fiquei vermelho. Por um breve momento, permaneci de pé com o rosto ardendo. Então não aguentei mais. Precipitei-me pelo corredor, desci a escada correndo e saí do prédio. Anos depois, acabei concluindo que não foi simplesmente por causa de sua figura, mas sim por suas atitudes e movimentos, que eu não tinha podido tirar os olhos dela. Pedi às minhas namoradas que vestissem cinta-liga, mas não queria explicar meu pedido. Não queria lhes contar o episódio entre a cozinha e o corredor. Assim, meu pedido era encarado como uma extravagância erótica, e quando acontecia, era como uma brincadeira. Não era disso que eu não conseguia tirar os olhos. Ela não tinha posado e nem brincado. Não me lembro de ela jamais ter feito isso. Lembro-me de que seu corpo, suas atitudes e movimentos às vezes pareciam pesados. Não que ela fosse tão pesada, parecia muito mais voltada para o interior de seu corpo, abandonando-o a si mesmo e em um ritmo calmo, não perturbado por nenhuma deliberação mental, esquecendo o mundo exterior. O mesmo esquecimento do mundo encontrava-se nas atitudes e movimentos com os quais ela vestia as meias, mas neste caso ela não tinha peso, sendo fluida, graciosa e sedutora. Sedução que não se traduz em seios e nádegas e pernas, mas sim no convite para esquecer o mundo no interior do corpo. Aqui fica claro, né, a experiência que ele tem com ela e como isso afetou a vida dele depois como adulto, né? A relação com outras mulheres, ele buscando aquilo que ele sentiu e que ele experimentou com ela em outras mulheres. Isso acontece muito nessa história, então assim, tudo que ele experimenta ali com a Hannah de alguma forma marca ele aos 15 anos de uma forma tão profunda que isso afeta a vida dele toda depois. Ela é tão errada, essa relação, que ela é em segredo, obviamente, essa relação acontece em segredo, ele não chega a namorar ela e apresentar pra ninguém, nada do tipo, muito pelo contrário. A relação deles é até curta, é um período bem curto ali, e ele vai falar depois o que aconteceu e quando foi que ele reencontrou ela, porque num determinado momento, ali nos 15 anos mesmo dele, eles se separam. A Hannah Schmitz, ela some completamente e ele não tem mais notícias dela. Então aí ele segue a vida dele, conhecendo pessoas da idade dele, só que ele já tá muito marcado. Então assim, eu achei a escrita do autor muito incrível, porque você consegue sentir muito esse personagem. Você consegue sentir com o coração aberto esse protagonista. Ele tá nitidamente marcado e isso é uma coisa que fica clara pra gente, né? Você consegue sentir conforme você vai lendo o impacto que ela tem. Essa personagem que é a Hannah, ela é muito cativante e intrigante também. Você vai conhecendo e você fica assim sempre com o pé atrás com ela, julgando atitudes dela, mas ao mesmo tempo está curioso para entender ela e saber de onde ela vem, assim, de onde vem essas atitudes dela, como que ela realmente é, que ela põe uma fachada e ela não deixa você se aprofundar nos sentimentos dela, em quem ela realmente é, ela não deixa você ver o interior dela. Então isso, ela segura isso com esse rapaz o tempo todo. E isso é muito transparente na história. Bom, e eles tinham um hábito muito doido também. A relação deles era tipo assim, ele chegava, ela dava um banho nele, eles transavam e depois ele lia pra ela. Ela sempre pedia pra ele ler pra ela. Então ele levava vários clássicos e ficava lendo pra ela. Era um hábito dos dois. A relação deles funcionava assim. Bom, o que eu não pontuei aqui é que essa história se passa numa Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, pós-nazismo, e a situação fica ainda muito mais complexa agora. Depois que a Hannah some, desaparece da vida dele, ele pensa que nunca mais vai encontrar ela, ele passa a vida dele tentando superar aquela experiência que ele teve, ele não consegue superar, ela não é uma experiência que ele digere muito bem, ele pensa muito nela, isso reflete nos relacionamentos dele, então a Hannah fica sempre marcada na memória dele, no corpo dele, por dentro. E num determinado momento ele se torna um estudante de direito e ele vai acompanhar um caso, né, numa outra cidade. E quando ele chega lá é quando ele reencontra a Hannah,
porque o caso são vários, era muito comum naquela época, eram vários casos de pessoas que participaram de campos de concentração, nazistas que estavam sendo julgados, e os estudantes acompanhavam, alguns estudantes estagiários acompanhavam esses casos, esses julgamentos, e ele podia ir lá assistir. E ele foi assistir esse caso, chegou lá, eram 5 mulheres que estavam sendo julgadas e uma delas era a Hannah. A Hannah estava sendo julgada e acusada de ser uma daquelas guardas de campos de concentração. Então, a partir daqui, pode-se considerar que eu vou contar alguns spoilers. Então, se você não curte spoilers, eu falo pouco aqui no canal, mas agora tem momentos em que a gente acaba falando. Então eu anuncio pra você que vai ter spoilers, super entendo se você quiser parar o vídeo aqui. Então muito obrigado por ter assistido. Mas se você não se importa e... spoiler aqui eu acho que não vai atrapalhar a leitura de ninguém. É muito interessante. E eu acho que talvez a informação que se você ainda não teve interesse em ler o leitor, talvez seja agora que você vai se cativar. Bom, a Hannah está sendo julgada por esse incêndio que teve lá numa igreja próxima do campo de concentração. Essas mulheres, elas cuidavam de mulheres que ficavam presas ali. Então elas levaram essas mulheres para essa igreja por algum motivo, e aí, enfim, não vou entrar em detalhes agora, acontece um incêndio e elas morrem trancadas dentro dessa igreja. O processo, o julgamento, é para saber por que não abriram aquelas portas, além delas já serem criminosas, né, do nazismo, né, delas já serem trabalhando naquela situação, ainda assim, por que não abriram as portas, se elas tinham chave para isso, e tudo isso vai complicando, se elas vão ter uma pena reduzida, se vai ter uma pena maior, e se vai ser uma pena para as 5 igual ou não, então o julgamento vai rolando em torno disso. Só que ali, anos depois, o Michael vê uma Hannah mais velha, mais marcada pelo tempo, e ao mesmo tempo ele vê ela ainda muito firme, muito dura e muito fechada. E isso são características que são prejudiciais para ela naquele processo. Então ao longo dessa parte, que é a segunda parte do livro, que é o julgamento da Hannah, nós temos ali agora um Michael que está narrando essa história. Sempre, a história toda ele sempre está se lembrando, né, de alguma coisa, ele está contando uma coisa que aconteceu no passado. Então quando ele fala de julgamento, ele repete o tempo todo que ele já não tem mais sentimentos por ela, que não é isso, mas que sempre volta alguma coisa na memória, que quando ele vê ela ali julgada, né, que ele reencontra ela, ele nem sabia que ela está naquele julgamento. Quando apresenta os réus, ele olha e ele fica tipo, meu Deus, é a Hannah. Mas assim, pra ele diz o tempo todo que ele vê ela de forma fria. Então assim, é muito louca essa representação. O spoiler agora é grande, então assim, vou avisando. Logo nisso tem o julgamento dela. Acontece uma coisa muito bizarra, onde vem o ponto X da história pra mim. A Hannah era muito fechada, era muito assim, a gente tem um pouco da informação do porquê ela é dessa forma. No julgamento corre-se ali aquela situação de quem foi que não quis abrir para aquelas reféns e acabaram morrendo, e as outras 4 acusadas se juntam contra a Hannah. Elas percebem a Hannah sendo muito direta nas respostas, ela é muito dura, ela tenta ser muito sincera, muito correta, assim, na hora de falar, então toda vez que o juiz fala alguma coisa, ela questiona, não, isso não tá certo. E aquilo tudo soa muito estranho, porque ela supostamente teria que ter lido coisas do processo, sabendo do que estava sendo acusada, para poder chegar ali e falar assim, não, eu não fiz tal coisa. E aí eles começam a perceber que tem alguma coisa meio estranha ali, até que eles chegam a uma acusação final, em que as 4 se juntam e dizem que ela fez um determinado documento, que ela escreveu determinado documento e que incrimina ela. E ela fala, não fui eu que escrevi. E aí eles falam, mas as 4 dizem que foi você. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai querer que você escreva alguma coisa e a gente vai comparar a escrita, né, desse documento que nós temos aqui para saber quem foi que escreveu. E como você é acusado de ter escrito, vamos comparar. E aí começa aquela coisa calorosa e aí ela diz, não precisa comparar as letras. Fui eu que escrevi. Então nesse momento vem a revelação. A Hannah é uma mulher analfabeta. Então, assim, por isso ela queria que ele sempre lesse para ela, e aí tudo faz sentido, sabe? Ela queria muito que ele lesse para ela todas as vezes, e ela sempre ficava muito quieta, prestando muita atenção. Chega ali no julgamento, é tão cruel porque ela decidiu ser culpada, né, de uma coisa que não foi ela que escreveu, mas ela quis a culpa para ela, porque ela tinha vergonha demais de dizer que era analfabeta. Então para ela era melhor se pegar a pena, entendeu? Do que confessar essa fraqueza, o que ela considerava talvez uma fraqueza, não sei, não tem nenhuma explicação do porquê ela toma essa atitude, mas parece que ela é tão envergonhada de ser analfabeta
que ela prefere tomar a culpa e ela vai condenada. Então, lá pro final da história, a gente tem uma parte muito incrível. Não tem como, assim, explicar a relação dele com a Hannah. Depois de todo esse tempo, sabendo que ela abusou dele, né? Porque ele tinha apenas 15 anos quando eles se relacionaram. Ela era uma mulher bem mais velha, ela não teria que se relacionar com ele dessa forma. Então, assim, tudo isso é muito louco, a forma abusiva como eles se relacionavam. E aí você vai se recordar de alguns momentos lá no início que eles estavam juntos, onde você vê indícios de que ela realmente era analfabeta, né? Porque eles tiveram algumas brigas, algumas coisas, e aí tudo faz sentido com essa revelação. É uma revelação muito doída, é uma revelação muito intensa. Ele decide ler para ela várias coisas, várias histórias, vários livros e grava isso em fita e manda as fitas para a cadeia, para que ela possa ouvir as histórias, para que alguém pudesse ler para ela. E você vê, ele já não tem mais nenhuma relação com ela há muitos anos, ele não tem obrigação nenhuma com ela, e ele ainda assim faz isso. Ele não sabe explicar porquê, ninguém sabe explicar porquê, é uma ligação que ele tem com ela, até que num determinado tempo, depois de acho que alguns anos que ele tá mandando as fitas para ela, ele recebe um pequeno bilhetinho dela falando, olha eu atualizando, você arrasou, querido. E ele recebe um pequeno bilhetinho dela agradecendo. E aí ele vai lá na cadeia reencontrar ela. E é o momento onde ela pegou os livros, ouvia ele falar e pegava o livro e lia, e ela foi autodidática e foi se ensinando a escrever. Então, assim, é uma história muito incrível, muito intensa, muito forte, muito comovente. Eu acho a personagem da Hannah muito complexa. Eu acho que você vai ver os erros dela. Ela participou de um campo nazista de concentração, um campo de concentração nazista, e ela viu aquelas mulheres morrendo, e na hora que esse assunto surgia, era muito nítido o quanto ela era sincera. Ela não tinha, assim, parecia que ela não tinha noção do que ela fazia. Ela parecia uma mulher muito estranha. É muito difícil determinar quem é Hannah nesse sentido. Então, assim, a personagem é muito complexa, a história é muito complexa, tudo é muito pesado, mas a escrita é muito fluida. E você vai conseguir ler muito fácil, você vai se emocionar, você vai... Eu chorei nesse final quando ela foi autodidata e assim, tudo que ela mais se envergonhava na vida, ela se privou de tanta coisa assim, por conta e até se incriminou por conta de não saber ler e escrever, por conta de ser analfabeta. E o quanto aquilo influenciou a vida dela, influenciou de uma forma muito forte. Então, assim, eu acho que esse livro, O Leitor, ele é muito comovente, eu recomendo ele para qualquer pessoa que gosta de ler. E ele é uma leitura fácil para quem não tem o hábito de leitura. Ele não é pesado, ele não tem assim aquela escrita muito arrastada, muito antiga, muitos termos difíceis, nada disso. É uma leitura muito fácil para qualquer um. É claro que tem pequenos nomes em alemão ali de rua e coisa assim, mas nada que seja gritante. E a gente tem esse plano de fundo pós-nazismo, Segunda Guerra Mundial, e a gente tem aí analfabetismo, e a gente tem pedofilia, são muitos temas importantes. A gente tem relacionamento abusivo, e como tudo isso se conecta nessa história é uma forma muito brilhante do autor. Eu não conheço mais nada desse autor, foi a única obra dele que eu li e eu fiquei apaixonado pelo livro. Bom, eu espero que você tenha ficado interessado em ler O Leitor. Se você ainda não assistiu o filme, vale super a pena. O filme é incrível, Kate Winslet está brilhante nele. Ela é assim, depois de assistir, não tem ninguém que faça Hannah como ela, na minha opinião. É algo muito incrível e é muito forte, a atuação dela é muito forte. Então, assim, é uma obra muito maravilhosa. E mesmo se você for uma pessoa que às vezes assiste meus vídeos e pensa, eu gosto de assistir as resenhas, saber sobre o que se trata essas histórias, mas eu acabo não lendo, assiste o filme, comenta comigo depois. Se você já leu, se você já assistiu, deixa sua opinião aí abaixo. Eu deixei spoiler aqui, mas eu vou evitar spoilers nos comentários, porque nem todo mundo assistiu o vídeo inteiro. Eu consegui fazer uma resenha sem spoiler até certo ponto. Infelizmente, é importante para mim tratar dos spoilers aqui, porque foi a parte mais comovente da história. Quando eu descobri que a Hannah era analfabeta, aquilo me pegou muito forte. Então, assim, o livro ganhou outra dimensão para mim, e a forma como foi tratada até o fim da vida dela. Então, assim, a revelação, o último momento que acontece com a Hannah, depois que ela já está escrevendo, né, do jeitinho dela, a forma... Eu acho que tem um trecho aqui do bilhete que ele recebe, ó. No 4º ano de nosso contato rico em palavras e sem palavras, veio um bilhete. 4 anos já que ele estava mandando fitas para ela na cadeia. Menino, a última história foi especialmente bonita. Obrigada, Hannah. Saber que uma mulher analfabeta, autodidata, conseguiu escrever isso daqui, pra mim é muito louco.
Aí vem a descrição. O papel era pautado, uma folha de caderno arrancada e cortada. A mensagem estava bem em cima, ocupando 3 linhas. Era escrita com caneta azul, um pouco borrada. Hannah tinha pressionado demais a caneta. A escrita ficou marcada do outro lado. Também escrevera com muita força o endereço. Sua impressão marcada era legível na parte de baixo e na parte de cima do papel dobrado, ao meio. À primeira vista, seria possível achar que se tratava de uma letra de criança, mas o que a letra das crianças tem de desajeitada e inábil, aquela tinha de violenta. Era visível a resistência que Hannah precisou superar para transformar as linhas de tinta em letras e compor com as letras as palavras. A mão da criança tende a se desviar aqui e ali, precisando ser mantida no percurso da escrita. A mão de Hannah não tendia a lugar algum, precisando ser obrigada a seguir adiante. As linhas de tinta que formavam as letras começavam novamente a cada vez num traço para cima, num traço para baixo, antes das curvas e das voltas. Cada letra era uma conquista nova, com uma nova direção, inclinada ou reta, muitas vezes errando na altura e na largura. É muito emocionante, eu acho, esse relato. Eu fico sempre muito tocada com qualquer relato de uma pessoa analfabeta que conseguiu ter contato com a escrita, com a leitura. É muito importante, a gente tem que disseminar mais isso, a cultura, o conhecimento e a educação é direito de todos e muitas pessoas são privadas disso, então é um assunto muito sério e a gente tem que lutar por mais educação, por mais direito de educação. É uma urgência, né, na nossa sociedade. E nós temos que ficar atentos ao nosso governo também, nos nossos votos, para que a gente coloque pessoas no poder que se preocupem com a educação, que é o que vai mudar uma nação. Bom, essa leitura foi extremamente especial para mim, me marcou por anos e hoje eu fiz uma releitura dela. Hoje mesmo, eu já fiz hoje cedo e agora à noite, são 2 da manhã, não tô com o relógio aqui, mas são 2 da manhã e eu estou aqui gravando ainda essa resenha. Eu já estou gravando há bastante tempo, eu fico parado pensando o que mais eu quero falar a respeito. É quase um desabafo, finalmente eu posso falar sobre esse livro e chegou o momento de falar sobre ele. E assim, de todos os assuntos pautados nele, eu acho que a parte do analfabetismo é a que mais me emociona, mais me toca, e eu espero que você tenha ficado interessado em conferir essa leitura. Muito obrigado por assistir até aqui, eu vou deixar aí abaixo as minhas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Scoob também, que é uma rede social de leitores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta e comente, por favor, chame seus amigos para assistir. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.